Bom, eu curei minhas crises de ansiedade sozinha, sem psiquiatra, né? Sem psicólogo, na vida real, né? Porque, como eu sempre digo, eu fiz muita terapia de YouTube. E foi assim que eu descobri muita coisa e foi assim que eu me curei das minhas crises de ansiedade e crises de pânico. Bom, eu tinha muitas crises de ansiedade, crises de pânico desde a minha adolescência até meus 34 anos, que eu tive a última crise de pânico terrível, que eu fui parar no UPA, gritando, desesperada, louca. Eu já não aguentava mais ter crises de pânico, de crise de ansiedade, eu já estava depressiva, tendo muitos pensamentos já de, né, ir pro céu. Hoje eu conto sorrindo, gente, mas eu já sofri muito com crise de ansiedade e de pânico. E o que eu fiz para curar isso? O que eu fiz? Eu simplesmente busquei qual que era o gatilho da minha ansiedade. Eu comecei a me analisar, a me observar e a me questionar. Porque o que tinha antes de eu ter as crises? Em quais momentos da minha vida que eu tinha crises? E eu descobri que toda vez que eu tinha crises de ansiedade, que eu perdi o apetite, que eu perdia peso, que eu entrava em depressão, que eu já cheguei a pesar 10 quilos a menos que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 53 quilos, eu já pesei 43, de ficar só a pele e o osso. Então, gente, era uma coisa bem séria mesmo. Então, chegou um dia que eu falei, eu não aguento mais, eu tenho que descobrir o que é isso. Eu falei com Deus, eu gritei a Deus, falei, me mostra. Então, a minha consciência, eu falo, é Deus dentro da gente, né? A minha consciência foi abrindo, vinha mensagens na minha mente e vinha lembranças e me falava, é isso, isso e aquilo. Então, gente, o que eu descobri? Eu descobri que eu tinha uma menina ferida. A minha Naide de 7 anos de idade, eu arrastava ela. Eu tava arrastando ela a minha vida toda. E a parte que mais me afetava era a parte amorosa, a vida amorosa. Então eu percebia que toda vez que eu estava conhecendo alguém, eu tinha crise de ansiedade, crise de pânico. E eu descobri que o gatilho que eu tinha era o gatilho da rejeição. A minha menina ferida eu carregava a menina ferida e a ferida que eu tinha era a rejeição. Por quê? Porque na minha infância meus pais se divorciaram e os meus pais foram cuidar da vida deles e eu fui criada pelos meus parentes. Então, nessa fase é que foi gerada aquela ferida em mim da rejeição dos meus pais, né? Eu não culpo eles, né? Hoje eu entendo tudo o que aconteceu, que ninguém tem culpa das coisas, que a vida ela acontece, né? Eu vejo dessa forma. E então, eu falo que Deus, né, a consciência, começou a falar dentro de mim. Começou a vir uns flashes na minha cabeça. Olha, você carrega a Naide ferida. Olha, essa reação que você tem perante tal situação é de uma criança, não é de uma mulher. Então, gente, foi vindo na minha mente as respostas. É isso, é aquilo. E uma das primeiras coisas que veio na minha mente foi: se você não perdoar os seus pais, você não vai viver. Você vai morrer. Eu recebi essa mensagem interior dentro de mim, né? Se você não perdoar os seus pais, você não vai sarar. Porque essa é a raiz do problema. Então eu comecei a compreender. Eu aceitei os meus pais, eu acolhi os meus pais. Eu entendi que eles não tinham culpa. Que eles não me abandonaram. Que a vida em si foram acontecendo coisas que fez com que eles tiveram que sair. Eu fui cuidada pela minha família, meus avós, que nem eles sabiam o que estavam fazendo, que eles também foram vítimas de outras pessoas, dos antepassados.
Então, gente, eu busquei a história dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. Eu compreendi tudo. E eu saí do lugar de vítima na minha vida e fui para o lugar de protagonista. Eu tive uma conversa séria com a minha Naide, de 7 anos. Eu falei com ela, olha, aconteceu isso, mas você cresceu. Hoje você toma conta da sua vida, hoje você paga suas contas, hoje você pode ser emocionalmente estável. Hoje você pode ter mais consciência. Você pode tomar o rumo da sua vida, você pode tomar decisões. Então, nos meus relacionamentos, pessoal, quando eu estava adulta, qualquer coisa que acontecia, a pessoa demorava a responder uma mensagem. Eu tinha uma dependência emocional, eu tinha medo de ser abandonada. Então, muitas das vezes eu estava conhecendo uma pessoa, não vi os sinais que aquela pessoa não estava tão interessada em mim, que aquela pessoa não estava a fim de um relacionamento sério como eu, que a gente não estava alinhado. Eu conheci uma pessoa, a gente não estava alinhado, e o que eu fazia? Eu culpava a pessoa, em vez de falar, olha, isso aqui não tá rolando, eu tô saindo fora, você também segue sua vida? Não, eu me colocava no lugar de coitada, de vítima, de abandonada, de rejeitada, e falava, ai, a pessoa tá me rejeitando. Em vez de falar, bom, não tá funcionando, vou cuidar da minha vida, vou sair fora, como adulta. Então, a cada vez que isso acontecia, essas falhas de comunicação quando eu estava conhecendo alguém, coisas simples, eu tinha gatilhos de rejeição e tinha crises de ansiedade. Por causa da Naide, criança que eu carregava atrás de mim, um peso. Então, o que eu fiz? Eu perdoei os meus pais, eu me tirei do lugar de vítima e me coloquei no lugar de protagonista, de dona da minha vida. E eu comecei a viver mais consciente, observar as coisas e me retirar quando não era para mim. Simples assim, eu parei de dar murro em ponta de faca. Eu parei de tentar salvar homens. Por quê? Porque quando eu sentia que a relação não estava fluindo como eu queria, eu culpava a pessoa, o homem. Só que em vez de culpar talvez e sair fora, não. Eu falava, bom, a pessoa tá me rejeitando, a pessoa não tá me correspondendo do jeito que eu quero. Eu me agarrava naquilo, pessoal, eu me agarrava naquilo e falava, nossa, eu não posso perder essa pessoa não pode me abandonar. Por quê? Porque era a Naide de 7 anos que estava agindo ali no meu inconsciente. Entendem? A Naide de 7 anos estava ali feridinha, chorando ali, olha, não me abandone. E nisso eu ficava mais no vácuo, eu era mais desprezada, eu era mais largada, porque não era a pessoa em questão que estava fazendo isso comigo, era eu que não me retirava das situações, eu permanecia. E nessa, pessoal, eu tive relacionamentos extremamente violentos, abusivos, né? Muitos não, eu tive um relacionamento, por exemplo, que eu fui agredida fisicamente, eu fui quase morta. Eu fiquei 1 ano e meio nesse relacionamento, eu fui quase morta. E eu me agarrava àquela pessoa e falava, eu não posso perder, não posso ser abandonada. Essa pessoa não pode ir embora da minha vida. E nisso eu aguentei muitos abusos. Fui agredida, fui quase morta, fui parar no UPA, fiquei 15 dias sem trabalhar. Olha a situação, pessoal, que a menina, quando você não cura a menina ferida que tem dentro de você, pode causar na sua vida os danos, pode te levar à morte, pode te levar em relacionamentos destrutivos.
Por isso que muitas mulheres ficam no relacionamento até elas serem mortas e elas não saem, porque elas não curaram a menina ferida. O gatilho, elas não curaram o gatilho delas. Elas não descobriram o gatilho delas, infelizmente. E a mulher que passa a vida inteira nessa, ela é uma mulher que ela se destrói. Ela se acaba. Ela acaba com a sua vida em todos os aspectos, espiritual, financeiro, físico, psicológico. A vida amorosa, ela não dá certo. Por quê? Porque, gente, muitas pessoas têm a sorte de encontrar uma pessoa compatível e casar e viver feliz para sempre. Mas eu acredito que uma boa parte, você tem que conhecer uma pessoa, ter uma amizade, observar, ver se é para você, permanecer ou se retirar. Simples assim. Só que quando a mulher, ela tem a menina ferida, que gera gatilhos na vida dela adulta, e ela não vive consciente, ela permanece em ambientes, relacionamentos, amizades, trabalhos, dos quais acabam com ela e ela fica ali segurando aquilo, segurando e querendo consertar. Ela quer ser salvadora. Por quê? Porque no inconsciente meu, eu tava assim, eu via naquele homem como se fossem os meus pais, né? Eu tinha uma dependência emocional no homem que eu estava conhecendo, como uma dependência que um filho tem dos pais. E no meu inconsciente, eu por inteira, na verdade, na época, eu falava, eu não posso perder. Eu sofria, eu chorava, eu tinha crise de pânico, eu tinha crise de ansiedade, eu entrava em depressão, eu perdia peso, eu me acabava, eu ficava horrorosa. Então, depois que eu descobri tudo isso, pessoal, depois que eu descobri o que dava o gatilho, depois que eu descobri de onde vinha essa ferida, e eu comecei a pensar de forma consciente e viver de forma consciente, lógica e racional, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade, de pânico. Isso tem um ano. Eu sou muito grata por isso, gente. Eu sou muito grata por ter aparecido alguns homens na minha vida que catucaram essa ferida, que não me corresponderam como eu queria, que não estava muito afim e que me fizeram enxergar o que tinha em mim, essa ferida. E eu busquei, eu descobri. E depois que eu me curei das crises de ansiedade, de pânico, do trauma, descobri qual era o trauma, qual era o ponto principal, eu me coloquei no jogo. Eu falei, eu vou me colocar no jogo, eu vou me relacionar, eu vou conhecer alguém e vou testar. Só que isso eu vou contar para vocês em outro vídeo. E eu me dei muito bem, eu me saí muito bem. Eu não tive crises, mesmo em situações parecidas que acontecia antigamente, eu passei por situações parecidas e eu me saí muito bem, como uma adulta que eu sou. E não tive crise de pânico, não tive crise de ansiedade, não tive depressão. Tô linda, maravilhosa e vivendo a minha vida. Simples assim. Depois que eu curei a menina ferida, a Naide ferida, eu acolhi ela e falei, olha, você cresceu. Perdoa os seus pais. A vida não é assim. As pessoas, elas não estão te rejeitando, te abandonando. Você está conhecendo pessoas, você está em situações que não são compatíveis com as suas ideias, com a sua mentalidade, com o seu estilo de vida. Você vai fazer o quê? Você vai ressignificar, você vai se retirar. Não são pessoas para você, simples assim. Não é rejeição, não é abandono, é incompatibilidade. Simples assim. E eu vou contar em outro vídeo, talvez, quando eu me coloquei no jogo, que eu conheci outras pessoas para me testar, me testar. E depois eu conto pra vocês. Então é isso. Foi assim que eu curei minhas crises de ansiedade, de pânico, depressão. E hoje eu tô
ótima.